E aí pessoal, Hello World! Vamos iniciar a aula 54 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. E aqui vamos iniciar a formatação do disco, utilizando os sistemas de arquivos FAT16 que nós programamos nas aulas anteriores. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me deixa um like que vai me ajudar muito e vou ficar super feliz. Se inscreva no canal e ative o sininho para se manter atualizado de novas aulas. Então, vamos começar. Nessa parte, a gente vai fazer alguns testes de montagem do sistema, certo? Na aula 53, nós paramos lá no desenvolvimento do Footer VHD e também aqui na parte do AutoGen, né? Terminando o código BAC para a gente fazer a montagem. Porém, eu não testei, certo? E nessa aula nós não vamos testar a execução do sistema, nós vamos testar o primeiro passo, que é a formatação do pendrive, certo? A formatação do disco, ok? E aí pode acontecer de ter alguns erros aqui, alguns erros no código. Geralmente eu faço todo o teste de montagem, identifico os erros, né? Corrijo todos os erros, já passo o conteúdo limpinho para vocês, 100% limpo de todas as aulas que eu vou fazer. Essa é a maioria das aulas. Só que algumas aulas eu opto por mostrar cada identificação de erro e a correção, né, basicamente, de cada erro, porque assim facilita para vocês mais tarde, de posteriormente vocês identificar seus próprios erros, vocês conseguir resolver os erros do montador que aparece para vocês. Então é muito importante também que algumas aulas a gente mostre aí corrigindo alguns erros, certo? Então a gente vai começar aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou abrir a pasta do KidOS. Eu fechei, eu estava com outra pasta aberta, certo? Vou abrir a pasta da aula, do curso DSOS. E vocês percebam aqui que eu vou ter os 4 arquivos aqui na pasta raiz do KidOS. O bootmbr, bootvbr, FAT e o FootVHD, certo? Eles estavam nessa pasta aqui, ó, FATmbr, que estávamos utilizando por motivo de organização de desenvolvimento. O que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão copiar esses 4 arquivos e colar aqui na pasta raiz, certo? Eu vou pedir para me substituir aqui porque eu já tenho esses arquivos, certo? Então vou fazer isso para os próximos 3 conflitos, copiar e substituir. Ok, certo? Após isso, vocês vão jogar para o editor de vocês. Vão jogar esses 4 arquivos aqui, ok? Boot mbr, vbr, certo? FAT, FootVHD. Percebam, esses são os 4 arquivos que desenvolvemos em aulas anteriores. Percebam que eu tenho aqui o arquivo autogen.bat aberto, certo? Aqui o autogen.bat, indico que abra ele. O win3dmov.lib, né? A gente não vai programar nada nesses arquivos, é só para mostrar para vocês alguns erros que eu identifiquei. O win3dmov.lib, que vai estar na pasta hardware, e vocês pegam e arrasta para o seu editor, certo? Ou abre o win3dmov.lib. fontswriter.lib, vai estar aqui na pasta hardware também, ó, fontswriter.lib, vocês arrastam para o editor. memory.lib, que vai estar aqui, certo? E fwriter.asm. Olha só, eu quero que vocês concentrem no nome do arquivo, fwriter.asm. Se no caso de vocês estiver escrito fontswriter aqui, no caso do nome do arquivo fontswriter, vocês renomeiam imediatamente para fwriter, porque o padrão 8.3 do sistema FAT16 ele só permite até 8 caracteres, e fontswriter ultrapassa os 8 caracteres, e nós não vamos trabalhar com arquivos de nomes longos, que é os LFN, certo? Então vamos manter o padrão 8.3 de arquivos com caracteres, com 8 bytes de caracteres. fwriter, ok? Então vocês deixam nomeado fwriter se já não tiver.
Ok? Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos vir aqui em autogene.bat, executar como administrador, certo? Não, primeiramente, vamos fazer o seguinte aqui. Antes disso, vocês pegam o pendrive de vocês, vocês plugam em algum lugar, e aí vai mostrar aqui o disco removível, certo? Vocês vão abrir o prompt comando, cmd, e vão digitar disk parts. A gente vai fazer um processo de formatação do pendrive. Vamos deixar o pendrive bem limpo para a gente passar o nosso sistema, ok? Após abrir essa outra tela disk parts, vocês vão dar um list disk separado, listar disco, e vai abrir o seu disco aqui com o número, a numeração do seu disco, certo? No meu caso é o disco 5, ele vai estar online, ele vai ter o menor tamanho em megabytes. Os outros vai ter aqui B de bytes, 0 bytes, não tem nenhuma mídia, né? E os gigabytes, que é o seu HD, ó, 465 gigabytes é o meu HD. Eu vou escolher esse de megabytes, que é o menor tamanho, ou seja, aqui é basicamente quase 8 gigabytes, né? O menor tamanho é o meu pendrive. Então eu vou dar um selecionar disk 5, selecionar disk 5. Disco 5 está selecionado. Vou dar um list partition. Aqui ele tem uma partição, certo? Que já tá basicamente formatado pelo meu sistema de arquivos, né? Eu vou dar um select partition 1, no caso de você estiver assim, né? Ok? E vou dar um clean, ok? List partition de novo. Pronto, não há partições no disco para mostrar. Clean, eu limpei as partições, certo? Agora eu vou dar aqui um create partition pre. Disk part criou com esta partição especificada, né? Create partition pre é criar uma partição primária, certo? Então eu vou dar de novo um list partition e ele mostra que antes tinha limpado, não tinha partições no disco, agora tem, ó, partição 1 primário, tamanho do pendrive 7.619 megabytes e o deslocamento é de 1024 kilobytes. Perceba a diferença aqui que antes era 1536 bytes, agora está 1024 kilobytes, certo? Essa é a diferença de deslocamento. Esse deslocamento anterior era a formatação do KidOS, certo? Mas eu vou mostrar passo a passo para vocês do zero aqui para vocês entenderem. Vou deixar a formatação padrão aqui. Vou dar um assign, ative, ok? List disk, beleza. Se eu colocar aqui, eu vou colocar aqui, basicamente, eu esqueci de colocar format, fs, ntfs, quick. Ok? Vocês aguardam um pouquinho, vou formatar o pendrive em sistema de arquivos NTFS, de forma rápida. Pronto. Aqui já formatou com êxito o volume. Então vamos dar um list volume. Percebam aqui que eu tenho o volume 6, com a letra de unidade E, do pendrive, certo? Rótulo nenhum, sistema de arquivos NTFS, tipo removível, tamanho do pendrive, status íntegro, certo? Vou dar um ative, assign, eu vou dar um list volume novamente, ok? Beleza, file system, perceba aqui que é NTFS, certo? Alocação 4096 bytes, ok? Alocação, ou seja, 8 setores por cluster, certo? 8 setores por cluster é 4096 bytes. É o padrão do NTFS aqui, certo? No nosso caso, nós usamos um setor por cluster do FAT16, certo? Que é equivalente a 512, que igual você está vendo aqui do ESFAT. Feito isso, eu vou dar um exit para sair dessa tela e aqui também um exit para sair do prompt comando, certo? Se eu abrir aqui, ó, o pendrive, ele está limpo, certo? Ó, disco removível D, né? Vamos abrir propriedade do pendrive. Olha só, 66 MB espaço usado, o tamanho 7,37 GB, sistema de arquivos NTFS. Beleza, ele está zerado, certo? A gente vai formatar com o nosso sistema de arquivos. Então, com o pendrive plugado, depois de fazer esse processo de formatação com NTFS, agora a gente vai abrir a pasta do KidOS e vamos executar como administrador o autogene.bat. O sistema não pode encontrar o arquivo especificado, beleza. Basicamente é porque ele exclui aqui do disk mesh, certo? Eu vou excluir esse KidOS VHD aqui. No caso de vocês não vão estar assim, certo? A primeira mensagem lá, do you want to reassemble the FAT
System in MBR, você quer reassemblar o FAT16 no MBR, sim ou não? Certo? Essa é a primeira pergunta que nós obtemos aqui, ó, no autogene.bat, certo? E aí ele reassembla. Já que a gente ainda não assemblou os arquivos do FAT16, MBR, vamos dizer sim, Y. Mas a partir da segunda vez em diante, a gente não precisa fazer isso novamente, certo? A gente pode colocar N de não. A não ser que nós fazemos alguma alteração no boot MBR, VBR, FAT ou VHD, certo? Aí sim, nós podemos sempre colocar Y. Então vamos lá. Vou colocar Y. Ok, perceba que ele mostrou alguns erros pra gente, certo? Ele mostrou alguns erros pra gente e depois já pulou pro kernel.asm e falou que esse arquivo não existe, certo? Esse erro vai aparecer para vocês. Então vocês vão fechar aqui. Vamos lá na rotina do autogene.bat reassembly fetch. E vou dar um pause aqui, ó. Aqui em cima. Logo aqui dentro da rotina, quando estiver montando os 4 arquivos, eu vou dar um pause para mostrar o erro para a gente, ok? E vou executar como administrador novamente. Y, ó, ele deu um pause. Agora a gente pode observar aqui qual foi o erro. NASM, fatal. Não pode abrir o arquivo de saída binary boot mbr.osf. Ou seja, isso aqui, ó, ele está mostrando um erro aqui na montagem, ó, não pode compilar o bootmbr.asm para esse arquivo de saída aqui, ó. Geralmente isso pode acontecer porque ele não está encontrando esse diretório. E por que não está encontrando esse diretório? Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. Se eu executar isso aqui como administrador, algumas operações aqui no autogene.bat é necessário que nós executamos como administrador, certo? Mas se a gente executar como administrador, o que acontece? O diretório que o ambiente, de variáveis de ambiente que o BAC está lendo aqui, ele não será da pasta raiz do KDOS. Porque se você executa como administrador, você está executando a partir de um outro diretório raiz do sistema operacional. Ou do sistema operacional Windows. Por exemplo, se eu vim aqui digitar prompt de comando, certo? Tá, se eu abrir aqui o prompt de comando, beleza. Olha o diretório que ele vai estar aqui, ó. C users BFTC. Ou seja, meus usuários BFTC, certo? Dentro da pasta usuários, certo? Eu não abri como administrador. Se eu dar um CD desktop, ele já vai para minha área de trabalho. Pronto, já estou na área de trabalho. Eu posso fazer qualquer operação aqui, ó, na minha área de trabalho, certo? Agora, se eu tentar abrir o mesmo prompt de comando como administrador, vou abrir aqui, eu vou executar como administrador o prompt de comando, certo? Olha só, olha o caminho como é que ele mostra, que é totalmente diferente se você abrir normalmente. Olha, o caminho já não é usuários BFTC, o caminho é descolocar o C, Windows, pasta System32. Essa é a pasta onde tem todos os sistemas binários ali e bibliotecas do sistema operacional Windows, certo? Inclusive o próprio prompt de comando, certo? Notepad, etc. E aí o que acontece? O diretório está aqui, certo? Se eu tentar dar um CD desktop, eu não consigo encontrar. É a mesma coisa você executar um arquivo BAC, já que esse arquivo BAC ele executa pelo prompt de comando. Se eu tentar executar um arquivo BAC aqui na pasta raiz do KDOS e tentar abrir basicamente o arquivo bootloader.asm, por exemplo, ele não vai conseguir encontrar o bootloader.asm porque o diretório dele não está aqui no KDOS. O diretório, como eu executei como administrador, o diretório vai estar dentro do System32, certo? O que nós devemos fazer? Aqui, se eu abrir o prompt de comando como System32, eu devo dar um cd barra para ir para o deslocal C, cd, né, users, cd bftc, e agora sim, agora eu estou em bftc, dá um sls aqui, eu tenho que navegar até o bftc, certo? cd desktop, cd KDOS, pronto, agora eu estou dentro do KDOS. Se eu dar um dir, vai mostrar os arquivos do KDOS, certo? Então eu devo navegar antes de executar qualquer operação. Vocês entenderam? Então vou fechar aqui a prompt de comando, eu vou vir aqui no autogene.bat e antes aqui de set local enable delay, eu vou dar um cd barra para ir para o diretório raiz deslocal C. Vou colocar cd c
users, usuários, passa usuários. No meu caso é BFTC, certo? No caso de vocês, vocês vão colocar o nome da sua máquina. Desktop, certo? E agora pronto, nós estamos aqui. Eu vou colocar KidOS, ok? Pronto, agora nós estamos na pasta KidOS. Toda operação que executar aqui será dentro da pasta KidOS, beleza? Mesmo executando como administrador. Então vamos lá. Executar como administrador. Y. Olha só, viu que não apareceu mais aquele erro NASM, fatal, open. Ele já reconheceu que está no diretório. Ele já reconheceu que há aquele diretório boot binary, né, que a gente colocamos. Porém, no VBR aqui nós temos um erro na linha 84. Erro. Se vocês não entendem de inglês, vocês podem ir no Google Tradutor e pesquisar esse erro no Google também. Mas olha só, é um erro muito comum em assembly. Combinação inválida de opcodes e operandos na linha 84. Tudo que tem aqui mostra o nome de arquivo onde tem o erro, que é aqui em boot VBR, certo? O nome de arquivo. Aqui mostra o número da linha 84. Então vamos pesquisar aqui a linha 84. Estamos aqui, ó, na linha 84, certo? E aqui fala combinação inválida de opcode e operandos. A assembly é muito simples, já que não tem muitos códigos, a gente vai procurar aqui nesses dois, né, nessas duas aqui, qual é o erro que está aqui. E isso aqui já nos mostra o erro. É uma combinação inválida, não tem como colocar move word reserve sectors, certo? Eu preciso especificar para qual destino será movido. Ou eu vou mover algum registrador para reserve setters, ou eu vou mover o que está em reserve setters para algum registrador, certo? Esse é a combinação válida para a instrução move. E aqui só estava move word reserve setters. Eu tinha feito errado. Então aqui eu vou colocar X antes, porque aqui a gente vai passar os setores reservados para X, adicionamos a X, que é setores reservados mais setores escondidos, e nós obtemos em AX o início do FAT, certo? Que vai ficar em Fort Starts. Pronto. Certo? Ok. Agora, nós vamos remontar novamente. Ok? Y. Vocês esperam um pouco. Ah, galera. E outra coisa aqui também que eu devo mostrar para vocês, que é o seguinte. Eu vou fechar essa tela. Vou fechar, simplesmente porque tem um erro que eu já resolvi aqui no arquivo, vai mostrar para vocês, não vai mostrar para mim, certo? Erro aqui. Aqui no caso de vocês, aqui na linha 230, na rotina Red Logical Sectors, no arquivo boot vbr.asm, vocês vão procurar aqui o jump, né, JMP. No caso de vocês vai estar assim, ó, error, certo? Só que ele vai dar lá no montador que não existe tá indefinido esse error, não existe. Se eu colocar Ctrl F para pesquisar a palavra error, eu só encontro error aqui, ó, apenas aqui, certo? Não vai ter uma rotina error, porque antes eu tinha colocado error e depois mudei, certo? O que era para ser error agora é boot failed, né? Boot failed, né? Que é falha de boot. Então vocês vão pegar aqui, que é o int, a interrupção 18, né? Boot failed. E vão trocar aqui em Red Logical Sectors o error por boot failed, beleza? É apenas isso aqui, é apenas para mudar isso aqui, ok? E agora nós podemos ir lá no AutoGen e tentar montar os arquivos do FAT16. Pronto. A gente colocou um pause lá no Reassembly FAT, agora a gente pode tirar aquele pause do AutoGen.bat, certo? Mas vamos clicar aqui, pronto. Ele vai criar, olha só, pronto, já nos deu os outros erros aqui, a gente vai resolver esses erros nos arquivos que eu pedi para vocês abrir, certo? E se vocês virem aqui, ó, em binary, nós já temos alguns arquivos montados. Eu vou até excluir esses dois, certo? Eu vou excluir esses dois. Nós já temos aqui os 4 arquivos montados, ó, bootmbr, bootpbr, o FAT e o FUT-VHD, certo? Então, já não tem mais nenhum erro nesses 4 arquivos do sistema de arquivos que nós criamos, certo? Já não tem mais nenhum erro.
ok? Então vamos lá. No arquivo aqui, o erro seguinte mostra o seguinte. Na pasta hardware, com o arquivo in3dmov.lib, na linha 936, vamos lá. in3dmov.lib, na linha 936, aqui, ó. É uma chamada fonts writer, né, com a macro, basicamente aqui com a definição key, certo? Aqui tem um erro, ok. Mas vamos lá, erro, símbolo fonts writer indefinido. Tá, mas aqui não tá fonts writer sem o underline aqui. Tá apenas, entre aspas, fonts writer. Esse símbolo fonts writer é indefinido. Mas não está aqui esse fonts writer. Mas isso aqui é apenas uma chamada de macro. Então vamos ler o próximo erro lá. Hardware fontswriter.lib, porque assim, essa macro fontswriter, ela vem do fontswriter.lib. A pasta hardware com o arquivo fontswriter.lib na linha 53 da macro, certo? Fontswriter, olha só, já identificamos aqui, ó, o fontswriter é uma macro, certo? Nós estamos chamando aqui no in3dmov.lib. E essa macro vem de onde? Vem do arquivo fontswriter.lib na linha 53. E fala aqui que está definida aqui, certo? Então vamos lá em fontswriter.lib na linha 53 e olha só, JBE fontswriter, certo? Nós temos uma macro, né? Basicamente um in3dmov.lib aqui também, que vocês podem ver que tem vários erros, mas se trata do mesmo código. Ó, 939 também é aqui, ó, a mesma coisa que aqui. Na linha 954, vamos ver aqui a linha 954, também é a mesma coisa. Se trata da mesma macro, certo? 3 erros aqui referente à mesma macro. Então, qual é a origem dessa macro? Está em fontswriter.lib, como é exibido aqui. Na linha 53 também, mesma coisa. Olha só, certo? E em especial, da macro fontswriter, qual é o símbolo que está definido? Fontswriter, certo? Em maiúsculo. Olha só onde que está o erro. Fontswriter, na linha 53, certo? Ele salta por um endereço de memória fontswriter, aqui essa macro, certo? Para executar este arquivo que está nesse endereço de memória. Então aqui em memory, aonde que está essa macro definida fontswriter? Aonde que está os endereços de memória de cada arquivo que é montado no sistema operacional? Está no arquivo memory, memory.lib, olha só, kernel sector, kernel num sectors, etc. Se vocês verem aqui, aonde que está o fontswriter, a gente não vai conseguir encontrar. Não existe definição de fontswriter aqui, que nós alteramos para fwriter, certo? O nome de arquivo fwriter que nós renomeamos para o padrão 8.3 em aulas anteriores, ela cria também automaticamente, o autoagente.bat, ele cria automaticamente essas definições aqui, ó, para número de setores. Apesar de que nós não vamos precisar mais desse número de setores, nem basicamente nem a quantidade de setores, nem nada, porque tudo vai ser a partir do sistema de arquivos, certo? Sistema de arquivo FAT16, vai ser outro tipo de carregamento. Mas olha aqui, ele cria a partir do nome de arquivo, ó. Nós criamos aqui o arquivo, o fwriter, não é mais fontswriter, então ele vai criar definições com o nome fwriter, não vai ser mais fontswriter. Então a primeira coisa que nós vamos criar aqui, ó, mudar, é tirar esse onts e deixar apenas fwriter. Aqui em fontswriter.lib, na linha 53, vamos mudar para fwriter, certo? Já não é mais fontswriter. Em outro local aqui também, ó, em fwriter.asm, vamos mudar aqui a organização, que vai dar outro erro aqui também, certo? Eu já sei disso. Vamos tirar esse onts e vamos deixar fwriter. Tudo que tiver fontswriter, galera, vocês vão procurar aí nos arquivos e vão alterar para fwriter, certo? Tudo que tiver fontswriter, vocês vão alterar para fwriter apenas, ok? E basicamente só esses locais que tem o fwriter, apenas esses locais mesmo, certo? Isso aqui vocês não muda porque fontswriter ele é o nome da macro, tá certo? Ó. É o nome da macro com underline, certo? Apenas o que tiver sem um underline, ó, fontswriter em maiúsculo, aí vocês mudam para fwriter, ok? Vamos lá, esse erro já não vai mais aparecer pra gente, ok? Não vai mais aparecer. E para poupar mais tempo, a gente não vai dar Y, porque já está montado. Olha só. É aqui que eu falo para vocês. Ó, o binary já tem os 4 arquivos montados. Agora nós não precisamos remontar novamente. Vamos dar N de não. Ele vai saltar esse processo, certo? Olha só. Fontswriter.asm não existe. Tá.
Por que que não existe o fontwriter.asm? Olha só, aonde que esse fontwriter.asm está identificando? Está falando que o arquivo fontwriter.asm não existe. Isso é basicamente no AutoGen uma rotina que a gente fez para nos ajudar a identificar isso. O no exist file, ele vai mostrar o nome de arquivo e vai falar que não existe, não dá algum erro, certo? É para melhorar a identificação de erro, né? Esse é o intuito desse pack. Fontwriter não existe. Ele tentou montar esse arquivo, mas ele não encontrou na pasta. Não encontrou na pasta justamente porque é fwriter, certo? Então, está definido alguma coisa errada aqui no autogen.bat. Aonde que está definido errado? Aqui, ó. File 4. Fontwriter. Não existe esse arquivo. A gente vai ter que mudar aqui também, ó. Para fwriter, certo? Apenas isso. O nome dessa variável aqui é uma variável que vai servir para todo o código montar aqui os arquivos que estão nessas variáveis de ambiente, certo? Só mudamos aqui de fontwriter para fwriter, bem simples, certo? E aí nós vamos vir aqui, executar como administrador, sim, N, porque já está montado os arquivos FAT16. Olha só, agora não nos deu nenhum erro, certo? Vamos ver, vai ter outro processo de remontagem aqui, ó. Vai ter outro processo de remontagem, vamos ver se vai dar um erro aqui. Olha, não deu, 5 arquivos binários remontados com sucesso. Não deu, porque a gente já corrigiu todos os erros. Pronto. Agora a gente vem, ele já fez todo o processo aqui, ó, de fazer a cópia, certo? Olha só os nomes que nos apareceu aqui, ó. Primeiro, ele fez o processo de montar todos os arquivos com sucesso, certo? Ele fez o processo de montar todos os arquivos com sucesso, que é essa parte aqui, assembler, ok? Depois, ele começou a processar os arquivos. O Processing Kernel, Processing Window, Processing Keyboard, ele começou a aparecer aqui a quantidade de bytes que tem o arquivo kernel, arquivo binário do kernel, claro. O setor inicial, que é 531, certo? Nós alteramos devido à nossa programação do FAT16. Quantidade de setores 1. Endereço inicial 0. Antes aqui era o bootloader.asm, certo? É esse arquivo que era o primeiro arquivo a ser processado. Agora não existe mais o bootloader.asm, porque o bootloader agora será o MBR, certo? Os arquivos junto com o FAT16. Ele mostra aqui o endereço inicial e o endereço final. E aí o endereço inicial do próximo arquivo, que é o window, começa a partir do endereço final do kernel, certo? E por aí vai, endereço final será a partir do endereço inicial do próximo arquivo. Ele vai processando quantidade de setores, o setor inicial, certo? E é tudo feito nessa rotina readfile. Aqui, ó, readfile, que é um loop, certo? Vai mostrando aqui, ó, ele vai criando também definições no arquivo memory.lib, ó, pediu para recarregar o editor. Sim, ele já alterou alguns valores aqui, certo? Então ele vai basicamente criando o arquivo aqui, mostrando, ao mesmo tempo mostrando na nossa tela e também criando memory.lib, certo? Sobrescrevendo ele, né? Ele escreve o arquivo final memory.lib e executa o reassembler, ou seja, vai reassemblar os arquivos, basicamente, certo? Uma rotina que vai pegar o arquivo memory já montado, vai incluir em todos os arquivos binários, certo? E vai assemblar todos eles. VHD create, ele vai criar um VHD, certo? Essa parte também já foi processada, que é aqui, ó. Novo arquivo memory.lib foi gerado, beleza. Depois remontando 5 arquivos binários, remontou 5 arquivos binários com memory.lib incluído, sem erros. Depois montando o arquivo VHD, ó. Olha só, já muda totalmente o nome aqui. Antes era outra coisa, agora criando dispositivo. Criando dispositivo 0, unidade Z, para disk image, que é a pasta disk image keyDress.vhd, certo? Né? E aí, notificando aplicações, done, pronto. E aí ele vai adicionando o kernel para o arquivo VHD. Olha só, ele vai fazendo a cópia, certo? Bem aqui, ó, adicionando arquivo binário para arquivo VHD. Ele vai apenas copiando, ó, copiando, olha só. Um arquivo copiado, adicionando o arquivo window para arquivo VHD, um arquivo copiado. Então, esse é um loop que ele vai sempre copiando arquivos binários para dentro da unidade Z, que é uma unidade que ela foi aberta aqui, ó, certo? É um dispositivo que ela foi aberto para a criação do VHD. E após isso, ó,
Após executar tudo isso, ele faz a última cópia do diretório KidOS, que é esse diretório aqui, ó. Esse diretório aqui nós criamos nas aulas anteriores, certo? Nós criamos nas aulas anteriores. Ele faz essa cópia do diretório inteiro para o pendrive. Depois, desmontando o arquivo VHD. Olha só, dismounting VHD file. Notificando aplicações, né? Fechando o volume, desmontando o sistema de arquivos, removendo o dispositivo, removendo o ponto de montagem, pronto. Que é basicamente essas strings aqui, ó. Tá fechando a unidade. Então ele através desse comando aqui, mdisk_dmz, certo? Ele fechou a unidade, pronto. O arquivo VHD foi criado. Se a gente vir aqui em diskmesh, olha só, kidos.vhd. Esse é o nosso arquivo de HD virtual. Ele tem 32.768 kilobytes. Vamos ver aqui em propriedades. Olha só, 32 megabytes, certo? 33.554.432 bytes. Se a gente ver aqui o tamanho, nós definimos exatamente esse tamanho. Olha só. Ó, vocês comparem aqui com a propriedade. Ó. O arquivo que ele criou, o VHD, ele tem 32 megabytes. Exatamente o tamanho que nós definimos aqui, ó, no parâmetro do mdisk. Certo? Parâmetro S de tamanho. Ok? Arquivo.vhd. Pronto. Nós temos o arquivo VHD do nosso sistema operacional. Certo? E aí, ó, a KidOS.vhd foi criado com sucesso. Beleza. Escrevendo o sistema no disco. Aqui, essa é a próxima etapa, né? Que é essa parte do boot flash drive, ó. Escrevendo o sistema no disco, drive, né? A variável de ambiente. Qual drive? Drive 5. Drive 5, como a gente viu lá no disk part, drive 5 é o meu pendrive, certo? Vocês poderiam colocar outro drive aí, dependendo do seu disco. E aqui estão os processos do boot do RM part USB, via linha de comando, acessando o drive 5, generic flash disk, disco genérico, flash, ó, o tamanho do pendrive, certo? Alguns parâmetros aqui, tamanho para escrever, 33 bytes, né? Basicamente 33 megabytes. O tamanho de setores, 32 megabytes. Posição inicial do arquivo, byte 0, setor 0, 0 byte. Tamanho, posição inicial do USB, byte 0. Ó, tamanho final da posição, byte 33.554.431, certo? O drive, o final do drive, etc, ok? E aí está esperando a gente escolher uma opção. Qual opção é essa? A opção é a gente dar OK aqui para o RM Part USB fazer a transferência do KidOS VHD para o nosso disco removível D, certo? Que é feito aqui, ó. RM Part USB, Drive 5, File to USB, arquivo para USB, arquivo KidOS.vhd, início do arquivo 0, tamanho, esse tamanho aqui que nós criamos VHD, e USB Start Offset 0, certo? Então nós damos o OK aqui, e aqui são... Vamos esperar aqui a porcentagem, ele está fazendo a transferência, certo? Vocês podem perceber que ele some até o ícone do pendrive, certo? Basicamente eu vou tirar aqui, porque às vezes ele some e não aparece o ícone, né? Eu vou tirar e colocar novamente. Ok, beleza. Ele apareceu, vamos clicar aqui. Beleza. Ó, ele foi formatado, ó. Disco removível D. Olha só, se eu dar uma propriedades aqui, ó, disco removível D, ó, sistema de arquivos FAT. Olha só, no nosso próprio arquivo VHD, né? Vou até fechar isso aqui. Abrir aqui o KidOS, a pasta KidOS. Diskmesh, olha só. A única coisa que nós fizemos aqui é transferir esse arquivo KidOS.vhd para o nosso pendrive, que é o disco removível. E ele já mudou o sistema de arquivos do nosso pendrive. Já não é mais NTFS, já não é uma partição com 1024 de kilobytes de deslocamento. Ele já é o pendrive formatado pelo próprio sistema operacional KidOS. Olha só, nós temos aqui, ó, as propriedades, né? Ele é um sistema de arquivos FAT agora, certo? Sistema de arquivos com FAT16. Espaço usado, 19,5 KB, certo? Que é referente aí a algumas alocações do FAT16. Pode entrar aí o boot VBR, boot MBR, os setores reservados,
certo? A parte de entradas de diretórios, os dados que estão na diretórios, etc, certo? Esse é o espaço ocupado. Espaço livre, 30,7 megabytes, certo? 32, basicamente quase 32 megabytes aqui, ó. E a gente pode acessar esses arquivos pelo Windows. Olha só, nós temos os arquivos aqui, ó. Arquivo SF, 4 kilobytes. Vou tentar abrir aqui um desses arquivos do pendrive no editor, certo? Olha só, o fwriter.sf. Abrir aqui no editor, olha só, o código binário do fwriter.sf dentro do pendrive, certo? E ele reconhece como um arquivo, certo? O Windows está reconhecendo esse arquivo, ok? Windows.sf, olha só, código binário, serial.drv, que é o driver serial, olha só, código binário, lindo pelo editor. Se eu abrir propriedades do serial.drv, ele vai reconhecer como drive dispositivo.drv no diretório raiz D. Assim como o kernel.sf, ele reconhece aqui como arquivo SF, arquivo do sistema operacional. O tamanho, olha só o diretório do KidOS, que a gente copiou. A gente pode abrir como pastas normais, ó, olha só. Dentro do pendrive, nós podemos acessar o pendrive, certo? Olha só, KidOS.api, vamos ler esse arquivo. KidOS Library, viu? Exatamente como nós criamos em aulas anteriores. Então, antigamente, quando a gente utilizava um arquivo de imagem de disco RAW, ou seja, RAW é dados brutos, sem nenhuma formatação de sistema de arquivos. Quando a gente passava esse arquivo de disquete .mbg RAW para o nosso pendrive se tornava inutilizável. Nós não poderíamos mais utilizar nosso pendrive, ele nem aparecia mais aqui. E se aparecia, o sistema operacional Windows dizia para a gente formatar em outro sistema de arquivos reconhecível. Se a gente tentasse inicializar esse sistema basicamente pelo boot, a gente teria que ter um MBR nesse sistema. E a gente utilizava esse MBR a partir de um software que nós utilizamos em outras aulas, que é o Rufus. Agora não mais precisamos utilizar um Rufus para criar a nossa MBR, porque nós já temos a nossa própria MBR via código. Nós criamos passo a passo da nossa MBR, código por código, tudo em assembly, certo? Nós não precisamos mais de um software externo para criar a MBR para a gente, para criar uma partição, para criar uma tabela de partição, para criar um bootstrap. Nós não precisamos mais disso. Antigamente, o que fazia o nosso pendrive, você via que o IMG, o arquivo IMG diretamente, ele não executava pelo VirtualBox, ele não executava. O VirtualBox acusava ser um arquivo de dados brutos sem nenhum sistema de arquivos reconhecível. Agora nós temos um VHD com sistema de arquivos reconhecível, certo? E nosso pendrive, ele só inicializava diretamente pelo VirtualBox ou pela máquina real, justamente porque nós utilizávamos o Rufus, que o Rufus criava todo o processo de MBR para a gente, certo? Para tornar o pendrive inicializável. Hoje nós não precisamos mais do Rufus, não precisamos mais de softwares externos, já temos um código completo aqui da MBR, sistema de arquivos, BPB, etc. Olha só, o FAT, as alocações do FAT, essas alocações aqui feitas de forma correta, do FAT, os clusters, área de diretórios aqui, ó, tamanho da área de dados, a parte de que nós passamos via MDisk, o Footer VHD, que torna o VHD compatível, tudo isso é o que tornou o nosso pendrive formatado em FAT16. É o que faz o pendrive ser reconhecido como FAT16, certo? Então nós temos os diretórios aqui, nós podemos acessar esses diretórios tanto pelo KidOS, nós podemos fazer um shell. Nas próximas aulas aí, nós vamos nos dedicar em criar um interpretador do shell, que é uma tela, vamos criar uma tela negra, bem personalizada, com alguns comandos para a gente acessar pelo shell, certo? E testar o nosso sistema de arquivos, Nós podemos navegar entre essas pastas aqui, como nós estamos vendo aqui no Windows, certo? Nós podemos navegar lá dentro do nosso KidOS, certo? Da mesma forma que nós estamos navegando aqui, via linha de comandos dentro do KidOS, através do interpretador do shell, certo? Para a gente fazer as últimas finalizações, nós temos aqui o autoagente.bat. Depois que ele faz todo o processo de montagem, ele nos dá algumas opções aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui as opções. Olha só, essa opção aqui, ó. Qual máquina virtual você quer executar? Antes era a pergunta se você quer executar uma máquina virtual. Agora ele pergunta qual.
Porque nós temos duas opções, nós temos três. Executar pelo KidOS USB, nós podemos executar diretamente, mas eu não vou executar agora, vou deixar isso para outra aula, certo? Para a gente fazer outras explicações. KidOS.VHD, que é o arquivo VHD direto, certo? Que é esse o arquivo do VHD direto, tá lá na pasta raiz do KidOS. E nada, ou seja, não executar, certo? Eu não vou executar nada, ok? Ele fecha e não executa nada. A gente vai mostrar o processo de depuração passo a passo para vocês após a execução, certo? Algumas coisas aí. Beleza, vamos abrir aqui o Disk Parts. Vamos ver as informações lá no Disk Parts de como está nosso pendrive atualmente. Lembre-se que antes nós tínhamos uma partição primária com um deslocamento de 1024 KB, certo? No disco 5. Vou dar um list disk aqui. Disco 5, select disk 5. Ok. Eu vou dar um list partition. Ó, partição 1, primário, ainda primário, feito pelo nosso MBR, certo? Nós temos aqui a nossa MBR, criou aqui a partição primária. Tamanho de 7.619 MB, quase o tamanho inteiro do pendrive. E deslocamento 1536 bytes. Antes era 1024, agora é 1536, certo? Como nós vimos aqui, ó, equivalente ao setor inicial lógico 3, que está aqui, ó, offset L. O LBA Begin é 3, que é equivalente a 1536 bytes de deslocamento. Vamos ver os próximos parâmetros. Vou dar um select partition 1. Vou colocar detail partition, que é detalhes da partição. Olha só, partição 1, tipo 0B, oculto, não, ativo sim, ou seja, ele está inicializável, feito pelo parâmetro 80 aqui, certo? Deslocamento em bytes 1536, volume 6, certo? Letra D, rótulo nenhum, certo? Sistema de arquivos FAT, que é o FAT, tipo removível, tamanho 7619, status íntegro. O rótulo é a label do volume, ou seja, o nome do pendrive vai aparecer aqui, ó. Disco removível vai aparecer outro nome, certo? A gente vai aprender isso em outra aula, como colocar o rótulo, ok? Porque esse rótulo era para dar certo aqui, ó, nesses dados aqui do rótulo, certo? Mas não aparece aqui justamente porque existe alguma coisa lá no BPB, na parte de setores reservados, que ele meio que empurra os dados que estão na área de diretórios aqui, ó, certo? Então a gente deve colocar, como se esses dados aqui não ficassem exatamente no setor correto. Então nós devemos criar um arquivo separado dos dados, de dois dados basicamente, 64 bytes, certo? Ao total, da label do volume, e a gente transfere via DD, via comando DD para o VHD, certo? No setor correto. Ok, vamos ver aqui detail disk, detalhe de disco, é a mesma coisa. File system, sistema de arquivos, FAT, ó, tamanho da unidade de alocação 512, ou seja, um setor por cluster, que é 512, certo? FAT, ele não é nem um NTFS, nem FAT32, nem esse FAT, é o FAT apenas. Que FAT é determinado para FAT12 ou FAT16. Vamos colocar aqui detail volume. Ele não mostra quase nada aqui, certo? É exatamente só isso, certo? Só para a gente ver aqui como foi reconhecido o nosso pendrive formatado pelo FAT16, pelo próprio KidOS, ok? Uma outra coisa aqui que eu estou esquecendo. Uma outra coisa aqui que eu estou esquecendo de mostrar para vocês é o seguinte. Aqui nós vamos abrir aqui a máquina virtual. Vamos abrir a máquina virtual como administrador, certo? Ele já está aqui. Qualquer coisa, clique como administrador e abre a máquina virtual como administrador. Em KidOS VHD, nós ficamos de adicionar o arquivo VHD, certo? Então vamos vir em configurações. Na parte de armazenamento, controladora SATA, certo? Vocês vão clicar aqui nesse mais. Ó, utilizar disco rígido existente. Vamos vir aqui em área de trabalho, KidOS, Disk Image, olha só, KidOS.VHD. Vamos clicar. Olha só, ele já apareceu aqui, ó. Ou seja, se a gente não tivesse um footer VHD aqui, ó, ou seja, um rodapé do VHD com esses dados corretamente, ele ia dar um erro na hora de adicionar, que ele ia falar que não é reconhecível
pela controladora. Não seria compatível para a máquina virtual. Ele mostraria até um código basicamente aqui, entendeu? Então, assim, agora ele mostrou que não está com nenhum erro e é reconhecível. Então, nós podemos executar agora o arquivo VHD diretamente pela máquina virtual, interpretando pelo controlador SATA, certo? Vou dar um OK aqui. Pronto. Ele inicializa aqui, ó, normal, 64 bp, etc. Então a gente pode inicializar lá pelo AutoGen diretamente pela máquina virtual agora. Ok, galera? Então a gente vai fazer outros testes em outras aulas. Na próxima aula a gente vai focar em criar o volume label, certo? Para adicionar no setor, no primeiro setor do diretório raiz do VHD, certo? Para nosso pendrive, após a transferência do kit USB VHD para o nosso pendrive, ele vai alterar a label do pendrive. Aí vocês vão poder colocar qualquer label que vocês quiserem aí. Tem um tamanho definido, certo? Tem um tamanho definido que eu vou mostrar na próxima aula, certo? E se vocês gostaram dessa aula, me deixa um like, vai me ajudar muito, certo? Vai me ajudar muito, vou ficar muito feliz. E se inscreva no canal e ative o sininho, se não é inscrito. E sempre você vai receber novas notificações da aula do curso da SOS. Vamos ter muitas coisas aí legais, sistemas de arquivos, inclusive vamos criar rotinas do FAT16 também, após as aulas de interpretador de comandos do Shell, ok? Então, até a próxima, galera. Falou!